essa é uma aula sobre o conteúdo de função inversa. Nós podemos destacar duas características importantes para as funções inversas. Elas são, primeiro, o contradomínio da função f coincide com a imagem de f, ou seja, todo elemento do contradomínio é correspondente de algum elemento do domínio. Em outras palavras, dizemos que essa função f ela é sobrejetora. E cada elemento do contradomínio de f é imagem de um único elemento do domínio, ou seja, a função f é injetora. Então, toda função inversa ela tem essas duas características. Ela é sobrejetora e injetora. Sobrejetora quer dizer que qualquer elemento do contradomínio é imagem de algum elemento do domínio. E é injetora quando dois elementos quaisquer do domínio sempre terão imagens diferentes. Então, toda função, para ter inversa, precisa que essas duas condições sejam satisfeitas. Vejamos. Seja a função real f de x igual a x ao quadrado menos 2. Vamos ver se essa função ela possui inversa. Se qualquer uma daquelas condições, daquelas características comentadas inicialmente, não for atendida, a função f de x igual a x ao quadrado menos 2 não possuirá inversa. Então, tomemos, por exemplo, os elementos 3 e menos 3 do domínio da função f. Quando nós calculamos as imagens desses números, então, para o x igual a 3, a imagem é 7. Então, a função f é x ao quadrado menos 2. Então, se o x vale 3, 3 ao quadrado 9, menos 2, 7. Para o x igual a menos 3, o f de menos 3 é igual a 7. Então, nós temos dois elementos do domínio, o 3 e o menos 3, que possuem a mesma imagem 7. Aqui, aqui. Isto significa que esta função x ao quadrado menos 2, ela não é injetora, porque pontos diferentes do domínio são levados a uma mesma imagem. E essa é uma das características que não pode ocorrer para a função ter uma função inversa. Então, quando uma função é tanto injetora quanto sobrejetora, nós dizemos que ela é bijetora. Então, uma condição essencial para você calcular a inversa de uma função é que essa função seja bijetora. Neste caso, já vimos que não é, então não temos como calcular a inversa da função x ao quadrado menos 2. Como determinar, então, uma função inversa? Então, o primeiro passo é ter certeza que ela é uma função bijetora. Quando nós temos certeza que a função é bijetora? A função inversa, que nós denotamos por f a menos 1 de x, é calculada pelo seguinte procedimento. Primeiro, considera-se o f de x igual a y. E a gente troca x por y e y por x. Depois, isolamos o y. Vamos ver esse procedimento para alguns exemplos. Então, quando nós seguimos esse procedimento, o que nós encontramos para y é a expressão algébrica da função inversa. Vamos lá. Para a função f de x igual a 6x. Então, f de x igual a 6x, nós consideramos então que o y é igual a 6x. O primeiro passo do procedimento é trocar x por y e y por x. Então, nós escrevemos isto. O segundo passo do procedimento é isolar o y. Então, aqui eu tenho x igual a 6 vezes o y. Para eu isolar o y, então, tenho que dividir tudo por 6. Y igual a x sobre 6. Esta é a expressão inversa.
é a expressão da função inversa. Então, o f de x é 6x e a inversa dessa função f é x sobre 6. Graficamente, então, nós temos a linha em preto representando a função f de x igual a 6x e a linha em azul representando a função inversa, x sobre 6. Observem que, em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, que é a reta y igual a x, esses dois gráficos são simétricos. Ou seja, observem aqui, olha, quando o x vale 1, na função o f de 1 vale 6. Na inversa, quando o x vale 6, a imagem vale 1. Então, graficamente, né, elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Vejamos nesse segundo exemplo como determinar a função inversa da função bijetora 5x menos 1 igual a f de x. Ela é bijetora porque elementos diferentes do domínio são sempre levados a imagens diferentes e todo elemento do contradomínio é imagem de alguém do domínio. Então, f de x igual a 5x menos 1, podemos escrever y igual a 5x menos 1. Usando o procedimento descrito, vamos trocar x por y e y por x. E agora vamos isolar o y. Então, para isolarmos o y, é necessário primeiro deixarmos nesse segundo membro da equação apenas o termo que tem y. Para isso, então, acrescentamos 1 aos dois lados da equação. Menos 1 mais 1 vale 0, então nós escrevemos que o x mais 1 é igual a 5y. E agora, né, como temos 5y vale x mais 1, para eu achar o valor de y, eu preciso dividir todo por 5. Então, nós vamos ter que x mais 1 sobre 5 é o y. Portanto, né, para este caso, a função é 5x menos 1. E a inversa, f a menos 1 de x, é x mais 1 sobre 5. Em termos gráficos, também observe, né? Em preto, a função 5x menos 1, em azul, a função inversa, simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Vejamos agora para a função x ao cubo menos 2. Da mesma forma, podemos escrever y igual a x ao cubo menos 2. Primeiro procedimento, trocamos x por y e y por x. Depois, isolamos o y. X igual a y ao cubo menos 2. Então, novamente, para eu isolar o y, eu preciso deixar o termo que tem y sozinho nesse segundo membro. Então, somamos 2 aos dois lados da igualdade. Menos 2 mais 2 vale 0, então x mais 2 igual a y ao cubo. Como o y está elevado ao cubo, para acharmos o y, precisamos extrair a raiz cúbica dos dois lados da equação. Então, nós temos raiz cúbica de x mais 2 é igual ao y. Esse y que nós encontramos no segundo passo é a representação da função inversa. Portanto, a função f de x é x ao cubo menos 2 e a função inversa de x é a raiz cúbica de x mais 2.
novamente, as representações gráficas das duas funções no mesmo plano cartesiano. Então, notem que, independente do tipo de função objetora que você está calculando, a função inversa, sempre, graficamente, os seus gráficos serão simétricos em relação à reta y igual a x.